Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre lista de objetos no JavaScript. Que no vídeo anterior fizemos este projeto aqui. Eu vou clicar em cima dele com o botão direito. Vou ir nessa opção aqui, ó, copiar. Ou então eu clico nele e dou um Ctrl C. Aí eu clico com o botão direito aqui do lado de fora e vou em colar. Ele vai criar uma cópia desse arquivo aqui. Posso deixar aqui até com o nome porque ele já criou aqui, cópia. Aí eu vou clicar com o botão direito nele e vou abrir com Code. Feito esse procedimento, aqui já está aberto, eu clico em Terminal, New Terminal, aí ele vai abrir o terminal aqui embaixo. Feito esse procedimento aqui, eu vou executar o programa que nós criamos no vídeo anterior, com Node.js Index. E aí ele vai aparecer aqui o menu que nós criamos no vídeo anterior. Esse menu aqui ele nos dá a opção de 0 para sair, 1 para adicionar usuário e 2 para listar o usuário. Então se eu clicar 1, ele vai aparecer para digitar o e-mail. Eu coloco aqui email@email.com. Pode ser qualquer e-mail, né? E aí qualquer senha. Dou Enter. Ele apareceu para cadastrar uma nova opção. Aí se eu clicar no 2, ele lista o e-mail que eu criei. Aqui está o e-mail e aqui está a senha. Agora, se eu quiser criar um outro e-mail, eu clico aqui em adicionar, e aí eu coloco aqui outro e-mail, @email.com e outra senha. Aí agora, no caso, eu vou apertar o 2 novamente para mostrar esse outro e-mail. Dou um Enter e aqui ele apareceu o outro e-mail. Então perceba o seguinte, no primeiro momento aqui eu cadastrei um e-mail, mandei imprimir, imprimiu esse e-mail. Eu cadastrei outro e-mail e ele imprimiu o outro e-mail. Só que eu queria o seguinte, eu queria que esse e-mail aqui e esse outro e-mail ficassem cadastrados. E aí, ao apertar aqui o número 2, ele traria os dois e-mails que eu cadastrei. Ou seja, cada e-mail que eu cadastrei aqui, eu cadastrei um usuário. Este usuário que eu cadastrei, ele pode ser considerado como um objeto. Então, o nosso usuário, ele tem dois atributos, que no caso seria o e-mail e a senha. Então toda vez que eu mando cadastrar um usuário, ele cadastra um e-mail e uma senha. E eu venho aqui, né, faço o cadastro normal, lá naquela parte de cadastro, cadastrei, mas toda vez que eu faço esse procedimento, ele sobrescreve o anterior. Vou clicar em 0 aqui embaixo, só para sair aperto 0 e dou um Enter para ele sair dali. Então toda vez acontece esse problema de sobrescrever e eu quero que ele salve essa informação. Então para salvar essa informação eu vou utilizar uma lista. E essa lista primeiro eu vou organizar aqui o meu código para eu poder fazer um procedimento onde eu venha a salvar nessa lista. E esse primeiro procedimento eu vou mudar aqui embaixo. Tá vendo que aqui eu tenho esse cadastro aqui de e-mail? Então eu vou vir aqui no Service, no User Service, e eu vou mudar isso aqui. Aqui observe que eu tenho essas duas funções. Então eu vou apagar essas duas funções e vou fazer essas duas funções em uma só. Então eu seleciono aqui, aperto o Backspace e ela apaga tudo. E aqui no lugar dessas funções que eu apaguei, eu vou criar apenas uma função. E aqui eu vou colocar essa função o nome de Store. Você pode colocar o nome que você quiser, eu gosto de colocar esse nome aqui. E aí eu vou colocar aqui o async, que é o padrão que nós estamos fazendo aqui, utilizando o arrow function. Você pode utilizar também as opções de função normal, se você souber como usa. Mas se você não souber, utilize dessa forma, depois você aprende como utilizar de outra forma.
mas a princípio vamos utilizar assim com a AeroFunction. E aí, feito este procedimento aqui, eu vou criar uma const e-mail e essa const e-mail vai receber um await io.ask e uma tag aqui falando e-mail. Dessa forma aqui. Feito esse procedimento, o que eu vou fazer é criar agora um password. Colocar aqui o await io.ask e o password aqui. Pronto, dessa forma que eu já tenho o usuário e senha para cadastrar. Porém, eu venho aqui e faço o return. E agora, o que nós vamos mudar é o seguinte. Aqui nós tínhamos que retornar, lá naquele modo anterior, nós retornávamos o e-mail em cima, na segunda função, nós retornávamos o password, referente a essas duas funções aqui, né? Então agora eu vou apagar essas duas funções aqui e colocar só a store aqui. Então dessa forma aqui, a hora que eu for retornar, eu tenho que retornar o e-mail e o password. E aí eu vou utilizar as chaves. Utilizando essa chave aqui, eu estou criando um objeto que ao fazer o retorno, ele vai retornar o objeto e não apenas o e-mail ou o password. Ele vai retornar os dois dentro do objeto, que no caso estaria aqui dentro dessas chaves. Então, teoricamente, eu estou retornando aqui o usuário completo aqui que eu cadastrei. Ao fazer este procedimento, ele vai retornar aqui, né, no index. E aqui eu tenho que chamar aquela função que eu criei lá. Aí eu vou apagar esta opção aqui e vou chamar await user service.store. Então você pode ver aqui que eu tenho três funções lá. A que eu troquei foi essa aqui, ó, store. Feito isso, eu chamo aquela função e ele vai me retornar um objeto. E quando ele me retornar este objeto, eu posso pegá-lo aqui como objeto novamente. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó, const e-mail password. Dessa forma, eu coloco um igual aqui, eu pego aquelas informações que estão lá. Mas só que dessa vez eu não vou fazer assim. Mas no futuro nós iremos fazer. Por enquanto o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui e apagar esses dois aqui, ó, esse e-mail e esse password, e criar uma lista de usuários. Aí eu escrevo aqui users e na frente eu coloco esse colchete. Feito isso, a partir desse momento aqui, eu criei uma lista de usuários. E aí eu posso adicionar nessa lista de usuários os usuários que vierem de lá. Ou seja, a cada vez que eles retornarem um objeto, eu vou armazenar nessa lista. Vou fazer isso com o método de atribuição. Então eu uso aqui na lista o método de atribuição, ou seja, ele vai atribuir o objeto nessa lista. Só que aqui eu tenho que colocar o índice. E aí, a princípio, eu não tenho nenhum índice, porque eu criei apenas a lista aqui. Aí o que eu vou fazer é criar um índice para isso. E eu vou colocar o nome nesse índice de ID. Pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar ID e começar com 0. Então, eu já vou começar o meu índice a partir do 0. Quando eu colocar o ID aqui, você vai observar lá nos laços, quando nós fizemos laço, que lá no laço eu começo do 0 e volto no número, né? Então aqui o meu objeto vai ser assim, ó. Eu vou ter um objeto dessa forma aqui, ó, com ID. O que isso vai significar? Deixa eu pegar aqui um notepad.
aqui no Notepad o que vai acontecer é o seguinte, lá no ID 0, então vou colocar aqui só o 0 aqui, né? No ID 0 eu vou ter um usuário que eu posso colocar lá o e-mail que eu quiser. Vamos dizer que eu coloquei lá e-mail @email.com e uma senha qualquer. Aí ele vai ficar desse jeito. Quando eu incrementar, nesse momento aqui, ó, eu vier aqui, ó, depois que eu cadastrei aquela informação, eu vou incrementar, ou seja, eu vou aumentar um número aqui no ID. Então ele vai passar a valer 1. E aí quando ele passar a valer 1, aí eu vou vir aqui, ó, e ele vai fazer a mesma coisa que fosse aqui, ó, outro e-mail @email.com e a senha. Barra não, vírgula, né? Então ele vai ficar cadastrando desse jeito na lista. E aí, aqui eu vou fazer isso indefinidamente, ou seja, do 0, 1, 2, 3, 4, na sequência aqui. E a cada vez que eu solicitar um cadastro, ele vai ficar armazenado aqui nessa lista. Armazenado nessa lista, eu posso mandar para imprimir. E aí, para eu mandar para imprimir, eu vou aqui novamente no User Service e vou criar uma forma de imprimir isso lá. Então, vou apagar isso aqui e vou fazer o seguinte, eu vou criar um const, aqui eu vou colocar o nome agora só de print, e aí eu vou colocar aqui o async e a arrow function. E agora eu vou ter que imprimir o e-mail, o e-mail não, no caso a lista. Para eu imprimir essa lista, eu vou chamar aqui o serviço lá, né, através do User Service. Só que antes eu vou fazer um procedimento. Lembra que lá onde nós estudamos a decisão, que tinha if, else, depois nós estudamos aqui o switch, né? E agora eu vou lhe mostrar mais um tipo de decisão, que é a decisão ternária, que é utilizada através desse símbolo e esse símbolo. Aí o que acontece? O que vem antes desse símbolo é a decisão. Se ela validar verdadeira, ela entra nesse espaço. Se ela validar falso, ela entra no outro espaço. Então eu vou separar isso aqui dessa forma e aí eu vou fazer a validação aqui em cima. Então essa primeira validação eu vou utilizar a variável users, que é a minha lista. O que eu vou fazer primeiramente? Eu vou perguntar se a minha lista é uma lista verdadeira, se ela é uma lista que é válida. Então eu utilizo esse sinal aqui de negação. Então, utilizando esse tipo de procedimento aqui, ele inverte a lógica. Ou seja, se por um acaso acontecer da lista ser vazia, ou ser inexistente, ou ter algum problema, ele vai entrar como verdade, porque aqui eu estou negando ele em cima. Então, se ele vier com algum problema, ele vai ser verdade, ou seja, realmente não existe a lista. Ou seja, eu pergunto aqui, a lista não existe? Aí ele fala, não. Aí tudo bem, se ele não existe, ou a resposta fica até um pouco estranha, né? Eu pergunto, a lista é inexistente? Melhor assim. Aí ele coloca sim, a lista é inexistente, ou seja, ela não existe. Ou ela está vazia, ou algo assim. Se ela entrar nesse local, vazia não, se ela é indefinida, né? Que no JavaScript tem esse procedimento. Então, se ela cair nesse sistema onde ela é indefinida, significa que é verdadeiro, né? Ela não existe. Ou seja, se ela é indefinida, então ela entra aqui e aí eu vou falar o seguinte. Vou colocar um console. Aqui talvez fique um pouco difícil você entender essa lógica, mas com o tempo você vai pegando o costume. Eu mesmo até hoje me confundo. Aí eu vou escrever aqui, ó, /n e vou escrever que a lista está vazia. Então quer dizer que ela não existe e não funciona. E para eu continuar falando que ela é uma lista vazia, aí eu coloco aqui, ó, ou se ela for uma lista vazia. Então
eu coloco se o tamanho da lista for igual a 0. Se ela é igual a 0 é porque não existe nada dentro da lista. Então, e não confunda esse 0 aqui, ó, com a quantidade. Esse 0 aqui é o índice. Ou seja, eu posso ter no índice 0 um objeto. Mas, se a lista estiver vazia, nem o índice 0 ele não será cadastrado. Então, não terá nenhum índice. Ela vai ser considerada como vazia porque não tem nenhum objeto lá dentro. Então, o tamanho dela, isso aqui significa que é o tamanho da lista, será igual a 0. Quando ele cadastrar aqui o índice 0 pela primeira vez, aqui neste momento, aí esse length aqui, que é o tamanho da lista, vai mudar para 1. Então, ele já não vai entrar aqui. Ou seja, ele não vai ser verdadeiro. A partir do momento que eu cadastrar um número, ele já vai entrar aqui no falso. E aí, quando ele entrar no falso, eu chamo o user service e imprimo a lista. Observe que ele não está aqui. Você sabe o motivo que ele não está aqui? Se você tiver prestado atenção na aula anterior, é justamente por isso aqui, ó. Eu não exportei o print. Então, fazendo assim, agora sim eu exportei, vou dar um Ctrl S para salvar e vou voltar aqui. E agora sim, eu aperto aqui o ponto e ele traz para mim, ainda não trouxe, deixa eu salvar aqui então. Um Ctrl S aqui para salvar aqui também. Eu dou um ponto e ele não trouxe. Então, uma coisa de errado. Vamos ver o que é. Descobri o problema. Quando eu aperto aqui, ó, o print está ficando escondido aqui em cima. Ó. Se eu pegar aqui na barrinha aqui, ó, e rolar para cima, ele está aqui escondido. Eu vou clicar nele e você pode também escrever e testar. Talvez ele não apareça aí para você. Aí você escreva, se ele ficar dessa forma assim, dessa cor, é porque deu certo. Caso contrário, se não der, você faça o procedimento aí que eu fiz, salva tudo, deixa tudo salvo e observe se escreveu corretamente os nomes aqui e tudo mais. No final vai dar certo. Aí feito isso, observe que aqui eu tenho que enviar lá para o print o users, que no caso é a lista que eu vou imprimir. Quando eu envio essa informação aqui, vou dar um Ctrl S já para salvar aqui. Não sei se você lembra, mas no vídeo anterior eu lhe mostrei isso, que quando você passa um parâmetro aqui, aí você vai no outro lado e recebe ele aqui, neste local. Então, feito isso, eu tenho aqui os usuários. Quando eu tenho uma lista de usuários, eu posso percorrer essa lista. Observe aqui, ó, que a lista de usuário, ela tem esse objeto, então eu posso percorrer utilizando aqui, ó, o índice, que no caso seria o ID, né? Lá no nosso caso, que é o que eu coloquei aqui. Mas aqui ele vai estar como um índice. Então eu posso fazer um for e utilizar um índice qualquer para percorrê-lo. Então o índice que eu vou utilizar é o I, que eu já utilizei lá na lista lá na aula de for, né, onde que eu ensinei laço. E aí eu vou começar do zero. Por quê? Porque a nossa lista ela começa do zero. Praticamente, se você não tivesse definido aqui que ela começasse do zero, ela iria começar do zero, porque aqui no JavaScript toda lista começa de zero. Então eu vou colocar aqui este I, que no caso é o meu índice, ele vai percorrer a lista até o final dela. Ou seja, ele vai até o length. Tem que ter cuidado aqui nessa escrita, porque ele é escrito dessa forma aqui. E aí eu ponho um ponto e vírgula aqui e um I mais. Feito este procedimento, agora sim eu posso formatar aqui uma impressão. Então, primeiramente eu vou colocar uma divisão só para dividir cada objeto, né? Ou seja, cada vez que ele rodar esse laço, a cada índice, antes de incrementar, ele vai imprimir um objeto. E aí eu vou colocar aqui, ó, o ID, só que o meu ID será o I,
Então eu vou pegar o i do for, aí eu vou somar mais um para falar que será o ID 1. Porque quando você traz lá do banco de dados, quando você trabalha com banco de dados, o ID ele pode ser um número SSID, né? Ou que são várias letras, ou então pode ser um número sequencial, que não é aconselhável, mas que nós vamos trabalhar, porque é só teste mesmo, então nós vamos trabalhar com número sequencial. Aí quando se algum dia você for trabalhar numa empresa, provavelmente eles trabalham com SSID. E aí, aqui com ID sequencial, nós vamos ter o 1, o 2, o 3, o 4 e não o 0. Então o ID vai ser a partir disso. Como esse ID aqui nós estamos puxando através do i, nós vamos colocar aqui o ID mais 1. Então ele vai imprimir, ao invés de imprimir 0, ele imprime 1, 2, 3 e por aí vai. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o console log novamente, e nesse console log eu vou colocar uma tag e-mail. Ou seja, eu vou colocar aqui a informação de e-mail. E como que eu acesso essa informação de e-mail aqui? Ó? Eu vou entrar no objeto e vou pegar somente esta informação. Esta informação aqui, eu vou acessar ela através do users, que é toda essa lista aqui, no índice 0. Então eu tenho que ter o índice 0, né? E eu vou colocar um ponto que é referente a esse campo aqui. Qual é esse campo? Esse campo é o e-mail. Então eu vou ter aqui nesse campo o e-mail, e aí eu vou fazer o mesmo procedimento, que é o usuário no índice 0, e vou pegar o password. Dessa forma aqui. Feito isso, eu tenho o acesso a essa informação e essa informação. Quando eu for acessar aqui essa informação aqui, eu vou utilizar o índice 1 aqui e o índice 1 aqui. Então, automaticamente isso já é feito aqui, ó. Nesse local aqui, eu chamo users e o índice 0 ou 1. Então, no caso aqui, eu coloco o i. Quando eu coloco o i, ele vai percorrer e alterando, trocando aqui o meu índice para 0, 1, 2, 3, 4. E a cada vez que ele incrementar aqui, ó, lembra lá do laço onde eu lhe mostrei que tem um incremento? Primeiro ele vai começar valendo 0, depois ele vai valer 1, valer 2, 3, até o final da lista. E aí, quando ele chegar nesse local, igual aquele que eu falei para você, eu vou acessar o e-mail, com ponto e-mail. E agora eu vou fazer o mesmo aqui com o password. Então eu vou colocar um console.log, e nesse console.log eu vou escrever aqui a tag password, e aí vou colocar 2 pontos aqui, um espaço, e aí eu coloco users com o índice i, que pode ser qualquer índice, né? Ponto password. Feito este procedimento aqui, eu vou dar um Ctrl S para salvar, e aí ele vai imprimir toda a minha lista, feito esse procedimento aqui. E aí aqui também já está pronto o nosso cadastro, feito para poder salvar mais de uma informação. Então agora nós podemos testar essa informação aqui, testar esse aplicativo, e a partir desse momento eu vou fazer a execução dele, né, como foi feito anteriormente. Então vou dar um Enter aqui. Observa que aqui apareceu o mesmo menu, então eu vou colocar 1 para adicionar um usuário. Ele apareceu o e-mail. Aí eu vou escrever aqui one email, ou seja, email.com. E agora eu vou escrever one na senha. Pronto, já cadastrei. Quer ver a lista? Aperto 2. E aí ele imprime a lista com ID 1, o e-mail 1 e o senha 1. Posso cadastrar mais um. Vou apertar 1
e adicionar mais um usuário. E agora eu vou com o usuário 2. E aí eu vou escrever dessa forma e a senha também, só para separar. Feito este procedimento, observe que aqui agora eu tenho o mesmo menu, porém eu cadastrei a segunda vez. Lá quando eu mostrei no início, ele sobrescrevia o primeiro cadastro. Agora vamos ver o que aconteceu. Vou apertar o 2, dar um Enter, e aí ele traz os dois registros. Ou seja, na minha lista agora eu tenho 2 registros de usuários, ou seja, eu tenho uma lista de objetos. E esses objetos cada objeto é um usuário. E aí você pode colocar vários dados aqui, pode colocar nome, data de nascimento e por aí vai. Você pode fazer um formulário e utilizá-lo. Isso aqui já é um programa funcional que você pode utilizar aí para brincar e para tentar entender como funciona o formulário. E aí vamos cadastrar aqui mais um teste. Então vou apertar mais um e teste@gmail.com e uma senha qualquer e pronto. Agora eu aperto o 2 e ele imprime aqui para mim os 3 objetos que eu fiz. E agora eu vou apertar o 0, dar um Enter e ele sai do meu programa. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.